Fala comigo, está começando mais um podcast aqui do programa Cidade em Foco. E nessa semana, gente, para tudo que você está fazendo, porque estamos recebendo uma convidada internacional aqui no nosso programa. Brincadeiras à parte, nós estamos recebendo nessa semana Geisa Bernardes, que é daqui de Paraíba do Sul, mas que agora está vivendo uma nova fase da sua vida. Veio contar tudo pra gente sobre essa nova fase, sobre como está a vida, projetos, enfim. Ela que está visitando Paraíba do Sul nesse final de ano. Seja bem-vinda mais uma vez à Cidade em Foco, Geisa. Ai, Tatila, que alegria estar aqui, te ver de novo. Lúcio, que é meu amigo, vocês são meus amigos. Retornar à minha cidade, que eu tanto amo, do qual eu sempre me dediquei tanto, e minha família aqui, meus filhos. É uma alegria voltar. Legal. É uma alegria. Isso aí, muito bom te receber aqui também, poder bater esse bate-papo com você. A gente tá tentando marcar um tempo, né? Pois é. Mas chegou a hora. Bom, já vou começar usando uma frase que eu vi, que você falou aí em um dos seus vídeos no Instagram. Você disse lá no Instagram há alguns anos. Que a gente possa ter muitas histórias para contar, ter mais histórias para contar do que ter coisas para juntar. E eu acho que a sua vida é muito isso, né? Muitas histórias. Se você se prepara, você que tá assistindo a gente, porque a Geisa tem história para contar, né, Geisa? Ai, pra te ser sincera, agora eu fiquei até arrepiada. Eu fico emocionada de falar, porque muitas pessoas, e a maioria delas que procuram sair do país, principalmente que vão para os Estados Unidos, elas buscam ter, né? Ter uma condição de vida melhor, poder ter um carro melhor, poder ajudar a família. E eu fui para os Estados Unidos com uma única intenção, de ser melhor. Eu acho que minha vida aqui antes, e a gente não precisa falar dela, porque todo mundo já conhece. Todo mundo aqui da região já sabe conhece, da sua história, né? Aqui. Eu tive uma história linda de trabalho, porém eu acho que eu mesma me corrompi. Eu demorei para entender isso, porque isso de falar assim, eu me corrompi, parece que eu não fiz nada de errado. Sim, não é assim. Mas não era... Eu acho que eu acabei me inflando dentro do meu ego, mesmo que fosse para o bem do próximo, eu acabei me inflando, e essa não era a Geisa. Eu queria ser mais uma pessoa entre todas, e devido ao meu trabalho e todas as polêmicas e tudo que envolvia, e a quantidade de projetos que eu criei, isso acaba te tirando um pouco do seu eu. E eu fui realmente para os Estados Unidos para ser uma mãe melhor, para ser uma filha melhor, para ser uma esposa do meu marido, para ser... Que conheci depois, nem sabia que ia casar. Depois vai falar sobre isso. Mas para ser melhor, e principalmente para mim, porque eu fazendo bem pra mim, com certeza as pessoas ao meu redor ficariam melhor. Com certeza, mas assim, a gente não pode deixar de falar da sua história, né, gente? Você tem uma trajetória muito bacana, principalmente aqui na nossa região, e isso fica, né? O bem que a gente faz pro próximo fica. Apesar da distância, apesar de você estar longe agora da gente, isso fica, então, isso vai ficar. Eu vou devolver a pergunta, fica? Fica. Eu acho assim, talvez para as pessoas que não querem o nosso bem, talvez nem fique tanto, mas para quem você ajuda, né, quem ajudar da gratidão, ontem a gente foi na rua, né, meu marido e minha filha que estão aqui, e várias pessoas me pararam, Geisa, como eu sou grata, né, o que você fez e tal. Antes eu ficava muito inflada, isso que eu falei, isso que eu estava te explicando, eu falava, nossa, eu tô sendo muito bacana e tal. Eu hoje falo assim, caramba, de nada, mas eu cumpri só com o meu papel, né? Então, assim, numa cidade onde é muito pequenininha, onde pequenos poderes fazem pessoas se acharem muito grandes, isso é muito perigoso. E eu tava naquela linha tênue para realmente me perder. Perder a Geisa de essência, que é uma Geisa que só quer ser feliz, que tem coragem, que resolveu em 3 dias arrumar as malas e ir embora. Pois é, gente. E é muito relevante também você falar, essa humildade de você falar, né? Não tava indo bem, não tava legal, eu vou mudar e vou começar do zero. Eu acho que quando o ser humano, ele reconhece, consegue se olhar no espelho e falar, não tá legal, isso é um trabalho diário, é um trabalho difícil, porque você olhar os seus próprios defeitos, muitas pessoas apontam, e você às vezes fica, tá com inveja, não, mas
você tem que ouvir críticas. Críticas são importantes. Obviamente que tem críticas que vêm para te destruir. Essas você tem que saber lidar, tirar da sua vida. Mas existem críticas que são construtivas. Sim. E você olhar no espelho e pensar, quem é essa pessoa que eu estou vendo? É essa pessoa que eu quero ser? Eu estou feliz? Eu estou fazendo as pessoas que eu amo felizes? Se alguma coisa ali tiver um não, uma dúvida, a gente tem que parar e falar, epa, tem que mudar alguma coisa. Isso daí. Fica a dica aí para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Você já disse que foi muito rápida, né, Geisa? Quero saber agora sobre essa nova fase. 3 dias, Geisa decidiu mudar tudo, começar do zero, recomeçar. Num período, né? Numa época completamente complicada que ninguém... Na época, o Covid não se falava do Covid, mas não tava aquela coisa assim desesperadora. Pra ser sincera, quando eu decidi ir para os Estados Unidos, eu falei, um dia eu decidi, o outro dia eu falei com a minha mãe, falei, mãe, porque eu já ia para os Estados Unidos com uma certa frequência, né? Mas você já tinha pensado em mudar para lá ou não? Nunca, falei, o único lugar que eu não moro na vida é aqui. Você acredita que eu já pensei isso? Eu ia e falava, não, aqui é só para vir, para passear, ia para estudar algumas vezes, mas Deus me livre, isso aqui não é vida para mim. Nunca pensei, nunca passou na minha cabeça. E aí, no outro dia, eu falei pra minha mãe, pra minha irmã, e no outro dia eu já fui me despedir dos meus filhos. Então, assim, porque eu também não podia ficar pensando muito, que se eu pensasse muito, vou ficar longe dos meus filhos, eu não sei o que vai acontecer, se vai dar certo. E se eu, porque passa pela cabeça quando eu tava sentada no aeroporto, e se eu for, der tudo errado, eu voltar, todo mundo vai falar assim, uma fracassada, porque... A vida minha, antes de ir para os Estados Unidos, eu me preocupava muito com o que os outros iam pensar de mim, o que as pessoas iam achar de mim, o que iam pensar sobre minhas atitudes. O que hoje, para mim, não me importa 0%. Entendi. Aí você chega nos Estados Unidos, né? Aí você já foi direto para a Flórida? Fui direto para Flórida, que eu já tinha alguns conhecidos lá, né? Do tempo que eu já tinha ido. No aeroporto mesmo, eu liguei para uma amiga, eu falei assim, me arruma um trabalho, porque se converter, né, de real para dólar, eu falei, sim, eu tenho dinheiro para ficar aqui uns 2 meses. Mas fui também com um pensamento, eu tenho um visto de turista de 6 meses, vou ver como que é, ficar mais tempo, me adaptar. E falei com uma amiga, eu falei assim, eu queria ir já trabalhar, eu já queria... fazer alguma coisa, porque eu preciso sentir como é que é isso aí. Se não for bom aí nesse estado, eu vou para outro estado. Pensei de ir para França. Sim. Sei lá, eu tava assim, eu queria me encontrar. Entendi. Eu queria encontrar a Geisa, aquela Geisa que eu tenho orgulho de ser hoje. Aí ela falou assim, tem uma senhora aqui que precisa e tal. Então eu fui cuidar de uma senhorinha, que já era uma coisa que eu amo fazer. E brasileira, mas lá 65 anos, ela foi com 17 anos, ela tinha quase 90. Enfim, era para cuidar dessa senhora, das coisinhas dela, passear com ela, levar ela ao médico, fazer essas coisas. E cheguei lá, não era nada disso. Não, primeiro pelo Covid. Sim. Cheguei lá dia 19 de março de 2020. Dia 20 de março teve lockdown. Aí ela falou, essa senhora que havia me contratado disse, não vem agora, faça a quarentena para poder vir, sim, né? Correto. Mas aquilo já me deu um nervoso. E eu na casa dessa minha amiga que eu tinha lá. Amiga conhecida. Hoje ela é minha amiga. E sozinha, né, Geisa? Sozinha, assim, sem família, sem amigos. Sem amigos, sem saber falar inglês, com 2 malas. E... procurei esvaziar minha cabeça. Isso é algo que a gente deve praticar muito também, esvaziar, sabe? Porque se você coloca muita coisa, você se perde no meio do caminho. Então, esvazie e deixa as coisas acontecerem. E faça por onde sim, claro. que elas aconteçam também. Então, fiquei na casa dessa minha amiga por 9 dias. Aí a senhora me ligou e falou, não, pode vir. Não, já te quero aqui e tal. Fui, cheguei lá, não era nada disso. É muito decepcionante, gente, que não me leve isso como uma... isso não é uma
todos. Como é que a gente fala? Generalizar, né? Generalizar. Me ajuda aí que os portugueses estão dando... Não é agora generalizar. Ela tá internacional. Mas a gente sofre muito com os brasileiros lá, né? Porque eles pensam, é recém-chegado, tá aqui, tá precisando muito. E é aquilo que eu volto a te dizer. Eu queria trabalhar, eu queria fazer tudo que tinha para fazer, mas eu fui porque eu queria ser uma nova pessoa. Sim. Eu não queria ter nada. Levar a bagagem, né, que você já tinha daqui do Brasil. Eu tinha minha casa, carro, tinha minha vida. Então eu estava realmente procurando uma nova forma de viver, um novo olhar para o mundo, para a vida, enfim. Aí minha filha, a casa dessa senhora tinha 14 quartos, 14 banheiros, um neto, um outro senhor. E eu tinha que cuidar daquilo tudo. Ela não deixava eu ver a luz do sol. Por isso que eu falo, quando você programar fazer algo... Mas eu acho que é o processo também, sabe? Sim. Se eu não tivesse passado por isso, eu não ia ter cuidado com outras coisas. Aí fiquei uma semana, ela não deixava eu ver a luz do sol, todas as janelas fechadas, aquela mansão toda fechada. Falei, Jesus, vou infartar aqui dentro. Quero ir embora. E não podia voltar, tá tudo fechado. Primeira coisa que veio na cabeça, quero ir embora. Liguei pra minha mãe. Minha mãe falou assim, tem jeito não, tem que ficar, o aeroporto tá fechado. Você vê como Deus, ele é... Sim. Aí dali foi cortar o cabelo dela, uma cabeleireira que me perguntou o que eu fazia, o que eu era no Brasil, porque eles têm o hábito de perguntar de onde que eu falei que eu era do Rio de Janeiro e que eu era nada não. Você não falou? Não falei. Falei, não, eu sou fisioterapeuta, só formada em fisioterapia, mas eu era dona de casa. Eu não queria que me ligasse a nada, eu não queria nada do meu passado refletisse para algo que eu quisesse construir lá. Foi um pouco inevitável depois, porém. Aí ela falou assim, eu vou te tirar daqui, você vai trabalhar comigo no salão. E me levou embora. E me alugou um quarto na casa dela. E eu comecei a trabalhar nesse salão dela. E o que eu comecei a fazer? Administrar o salão. Eu limpava o chão, lavava as toalhas, lavava a cabeça das pessoas. Mas comecei a falar, deixa eu fazer seus táxis, deixa eu organizar seu salão. Que é minha praia, administração, né? Eu tava com aquilo muito aflorado em mim. E ela falou, meu Deus... E eu ligando pro contador dela e arranhando naquele inglês horroroso e põe no tradutor. E, tipo, em 3 meses eu organizei a vida dela. E... Só que nisso o Covid tava muito... Ela só podia abrir o salão, tinha dia para abrir, tempo. Entrar uma pessoa de cada vez, tinha que todas aquelas regras a serem seguidas. E no dia que eu não estava lá, eu tinha um grande amigo, o Daniel, que é meu... Ele é um handyman, faz tudo nos Estados Unidos. E todo dia ele me ligava e falava assim, você tá precisando de alguma coisa, bichinha? Ele é nordestino, de Natal. Tá precisando de alguma coisa, bichinha? Eu falei, só preciso trabalhar, me leva com você? Aí ele, você não tá no salão hoje não? Eu falei, não, então vambora. Ia na vanzinha, me pegava, e eu pintava a parede, eu fazia deck, e eu convivia com outras pessoas que eram da construção. E tinha dia que ele falava assim, acabei de reformar uma casa, preciso que limpe a casa. Juntei mais 2 meninas, a gente ia limpar a casa. Assim, são muitas histórias. Mas para isso tudo acontecer, nisso eu já estava aplicando para as minhas licenças de trabalho nos Estados Unidos como esteticista. Aqui eu tinha minhas pós-graduações, meu mestrado, início de doutorado. Porém lá isso me habilitava a ser esteticista. Não que te dê o direito de trabalhar. É legal você explicar sobre isso, né, gente? Tá assistindo a gente. Eu não... É muito difícil falar de imigração, é algo muito sensível, muito particular, acho que um advogado, claro, pode falar, mas eu posso falar da minha experiência. Você pode se licenciar para trabalhar, mas você não tem a permissão de trabalhar. Só tem permissão de trabalhar quem tem o work permit. Mas você já tendo a licença e sendo habilitado a trabalhar, já te dá uma, né, uma abertura para você procurar um caminho. Então, eu tinha uma casa que tinha 2 quartos, aí montei uma salinha, comprei uma maca
E o que aconteceu? O pessoal que eu trabalhava, do salão, da construção, as meninas que limpavam casa, todo mundo se queixava de dor, que tava com a pele, porque lá a pele da gente fica bem diferente, ressecada, às vezes muito oleosa. E eu posso fazer uma massagem em você, eu posso fazer uma limpeza de pele em você. E assim foi indo, 1 cliente, 2 clientes. E quando assim eu nasceu o Bela Spa. Criei o Bela Spa em setembro de 2020. E comecei a conseguir viver do meu trabalho mesmo, né? Do meu trabalho, das minhas licenças. Fui convidada para ir para Orlando trabalhar na família, né? Do Wesley Safadão. Olha só, que legal. Eles me chamaram, ficaram sabendo do meu trabalho em Clearwater. Eu ia para Orlando, que são 2 horas de viagem. Ia 5 horas da manhã, voltava 11 horas da noite, 2 vezes por semana. Mas eu sou muito grata a eles, porque ali eu me fixei mesmo com a minha profissão. E o Bela, então, começou dentro da minha casa. Depois eu fui para um apartamento melhor, aí eu pude ir para um condomínio. Porque essa casinha que eu morava, onde eu atendia as pessoas, às vezes eu ficava 10 dias sem luz. Todo mundo pensa que os Estados Unidos não tem isso, mas tem, gente. Às vezes tinha enchente, passava água pela cozinha, saía lá na sala. Uma luta também, né? Ai, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E... porque é muito fácil para mim chegar aqui e contar como eu estou hoje, sabe, Tati? Sim, mas teve todo um processo, né, gente? É um processo porque, longo. às vezes a pessoa olha assim e fala, pô, ela tá se dando bem, tá ganhando dinheiro, mas ninguém vê ali os bastidores ali, né? É o que eu falo, 15 segundos de stories não pode falar da nossa vida de 24 horas, né? E eu não vou pros stories chorar ou reclamar. Eu quero ser exemplo, eu quero dar força para outras mulheres, porque a mulher aqui no Brasil, eu sei que muita coisa está mudando, muita coisa está melhorando, mas nós ainda temos muito um papel... de coadjuvante. Sim, E eu sofri muito isso aqui quando fui, e sofri isso lá também. Isso já é uma característica sua, né? A mulher independente, que tem seu dinheiro, que malha, que é dona de casa, que é mãe. Exato. Você sempre deixou isso muito claro, né? Na sua personalidade. Sempre deixei, só que eu cheguei nos Estados Unidos, como eu te falei, eu perdi toda a minha identidade. Porque conforme eu fui falando que eu nada era, eu nada... passei a ser nada mesmo. É muito difícil de explicar, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu tinha muita coisa para oferecer, eu achava às vezes que eu não teria capacidade de fazer. Eu não saberia como... É o que eu sempre digo, eu não sei se eu fiquei legal por um período. Eu nunca fiquei ilegal, eu fiquei irregular, porque desde o início eu estava com o meu processo, mas esse processo meu, eu vou pedir permissão para não falar, porque é muito particular, mas foi um processo de 7 meses muito sofrido. Então, assim, foi onde eu falei, realmente, eu não sou nada mesmo. Só que quando isso tudo terminou, me veio uma força tão grande, porque eu tive vergonha de falar pra minha filha o que eu tinha passado, eu não queria falar pra minha mãe, preocupar. Aliás, nada do que eu passei lá eu falava para as pessoas aqui. Primeiro que elas estavam longe, não ia poder fazer nada. Outra que eu tinha que resolver. Não ia mudar eu ficar me lamentando e nunca reclamei, Tatila. Nunca levantei um dia da minha vida. Ai, meu Deus, por quê? Por quê? Nunca questionei. Às vezes, saudade, chorava muito. Às vezes passava inconscientemente pela cabeça, vou pegar um avião e vou embora. Mas nunca reclamei. Nunca reclamei. E eu acho que por ser assim, as coisas foram acontecendo. E meu jeito também, meus clientes falam, a gente fica viciada em você. Porque elas vão pelos tratamentos estéticos, mas aquela 1 hora de maca ali é muito mais do que um procedimento hoje. Entendi. Né? Atualmente, como que tá a sua vida, sua rotina? Aí, bom,
passando essa fase difícil, chegaram meus documentos, em mais ou menos... nós estamos em 2022. Em 2021, no mês de 2021, chegou meu work permit, chegou meu social security, que é tipo um CPF, né? E aí eu abri meu primeiro Bela num complexo de beleza, né? Que são suítes que você aluga. Então eu fui pra rua, já tinha um dentista que trabalhava comigo, fazendo botox. Então ali realmente eu me achei uma profissional. Eu saí de casa, eu não trabalhava mais dentro de um quarto de uma casa, apesar de ser muito bonitinho. Tem gente que fala assim, eu tenho saudade da época que você atendia em casa. Eu falava, meu Deus, você tenta melhorar. Mas foi meu primeiro espaço fora, né, de casa e medo, né? Era mais um aluguel, porque nos Estados Unidos a gente tem que pensar uma coisa, a gente ganha em dólar, mas a gente paga em dólar. Sim. E o custo de vida lá é altíssimo, altíssimo, altíssimo. Então, é um início muito difícil. Mesmo para se manter, para pagar as contas, você precisa de carro, lá não tem transporte público, é muito escasso. Então você precisa, se você tem carro lá, é obrigatório ter um seguro. Então quando você vai vendo, sua vida vai... Bills e... como é que chama? Boletos e boletos chegando, né? Então aí eu abri esse negócio e deu muito certo. Graças a Deus eu fiquei muito conhecida. E é o que eu digo, gente. Mídia social... É tudo. Lá você não encontra na padaria e fala assim, Tatila, que eu te dar meu cartão, vai visitar meu espaço. Lá é mídia social. E Facebook. Mais que Instagram. Lá o americano é muito ligado ao Facebook. O Brian quase não abre Insta. Só abre pra curtir os vídeos dele. Mas é Facebook, por incrível que pareça. E tem os grupos de Facebook que a gente começou a trabalhar. Eu e a Vicky, quero até que... Eu não posso deixar de não falar da Vicky. Isso aí. Porque foi a Luca primeiro, a Luca Queller, que é coach em... Ela trabalhava na prefeitura aqui, vinha às vezes, coach em negócios, e ela me ensinou muito a colocar metas na minha vida. Eu tive esses profissionais que me ajudaram, porque eu tive que procurar profissionais, né, no meio disso tudo. E a Vicky, que abriu o Bela junto comigo, a gente idealizou tudo na cabeça, me mandou os projetos, enfim. Aí o Bela deu certo. Nisso, foi outubro que eu inaugurei o Bela. Em agosto, 2 meses antes, eu conheci Senhor Brian. Então, isso que eu quero saber. Tudo ficando bom, né? As coisas melhorando, tudo dando certo. Aí aparece o Brian, conta pra gente. O Brian que está aqui nos bastidores, inclusive, acompanhando. Não deve estar entendendo muito o que a gente está conversando, né, gente? Mas... Eu tenho medo, porque eu acho que às vezes ele entende. Então vamos ter cuidados. Eu tenho a tradutora ali. Nunca disse. Então, o Brian foi, tipo, um momento da minha vida que eu estava muito bem, sozinha, já conseguia... Não falava inglês, muito, 20%, mas eu estava muito bem. Tinha meu trabalho, tinha meu apartamento, tinha uma estabilidade mental boa, certa de que meus documentos, meu green card viria, que já eu iria ver meus filhos, que os aeroportos iam abrir novamente. Então eu estava numa fase assim, tipo, ufa, tranquila, passei né? aquela... Aí uma cliente de 8 horas da noite, de uma quinta-feira, falou, Geisa, depois da minha massagem, vamos comer uma pizza, bater um papinho, você vive dentro desse apartamento. Eu morta de cansado, eu falei, vamos, Cristina. Aí fui com a Cristina num barzinho lá, em Dunedin, que é ao lado da cidade onde eu moro. Tinha um karaokê. Ela falou assim, eu vou botar pra gente cantar. Eu falei, não vou fazer isso. Eu falei, Cristina, não vou cantar. Porque ela vai... Daqui a pouco chama pra cantar. Jason and Cristina. Eu falei, Cristina, que música botou ela? Michel Teló. Eu falei, ai, nossa. No meio daquele bando de americanos. Eu falei, Jesus, nós vamos ser expulsos desse lugar, Cristina. Tá, nossa, assim você me mata. E esse homem me olhando, me filmando. Durante a música, você já viu ele te filmando? Me filmando.
Eu falei, Jesus. Aí quando acabou, ele veio, aí falou que achou meu sorriso lindo. Acho que foi isso que eu entendi, né? Se não foi, vai, passou. Se ele falou alguma outra bobagem, eu levei pra sorriso bonito. Aí eu, obrigada e tal. Aí eu falei assim, minha amiga, Geise, ele tá interessado em você, quer conversar? Eu falei, Cristina, pelo amor de Jesus, eu saí pra comer uma pizza pra relaxar, não vou gastar esses 20% que eu tenho de inglês, não quero falar, não quero não, já paguei o mico que tinha pra pagar, meia-noite já completou. Aí você não quer não? Tem certeza? Se você não quer, eu quero. Olha! Aí eu falei, Cristina é uma mulher que tem assim... Nossa, pra ela falar isso, eu falei assim, meu Deus do céu, veio o príncipe do não sei da onde, né? Aí que eu fui olhar pra ele, olhar nos olhos, sabe? Falei, nossa, não é que é interessante o rapaz? Mas tudo foi uma brincadeira e tal. E a gente trocou telefone, ficou ali, conversou mais um pouquinho. 20%? Não, eu falava com a Cristina repassava o que ela repassava, eu já não sei, que ele estava encantado comigo. Eu fico um pouco assim, até hoje eu não sei muito o que aconteceu essa história. Aí eu sei que na outra semana ele me chamou pra gente falar um date, né? Para um encontro. Eu fui. E rasga aquele inglês ruim pra cá, o outro pra lá, mas a gente conseguiu falar, consegui entender que ele estava há pouco tempo na Flórida, então ele conhecia muito pouco da Flórida. Eu conheço mais da Flórida que ele, que da profissão, dos filhos, que ele era divorciado. E aí foi acontecendo. Aí na outra semana ele fez um jantar na casa dele pra mim. Eu acho que ele tá entendendo também, tá, gente? Eu acho. Aí ele fez o jantar na casa dele. E aí tinha um monte... Porque ele cozinha muito bem. Ele eu não cozinho na minha casa. Só ele. E aí ele fez... Aí colocou um monte de snacks e fez um guacamole, fez um outro negócio. Eu achei que aquilo era o jantar. Menina, eu tava com uma fome. Tinha trabalhado tanto naquele dia. Tampei comer. Aí chegou uma hora que ele virou e falou assim, cadê a chave do seu carro? Aí eu falei, gente, já parei no lugar errado. Eu dou uma dentro, eu pensando, né? Eu falei, nossa. Aí ele foi, pegou a chave da casa dele, pegou meu chaveiro, pegou a chave da casa dele e colocou a chave. Eu put the key in your house no chaveiro do meu carro. Ele falou pra mim, a partir de hoje, isso com 15 dias, gente. A partir de hoje, a minha casa... é a sua casa também. Eu tô aqui pro que você precisar. Que legal. E Tatiana, eu vou te ser sincera. Em 45 anos que eu tinha, 45, eu nunca ouvi alguém falar assim que eu tô aqui pro que deve Uma pessoa que mal me conhecia, sabe? Não sabia nada da minha história, porque eu não sabia contar a minha história. Eu não sabia a língua dele pra contar. Então, assim, ele viu a Geisa que eu queria. Você se encontrou ali, né? Ali. Eu falei, gente, ele viu algo em mim que eu não precisei verbalizar. E eu, mesma coisa, porque eu também não entendia pouco do que ele falava. Então, aí ali começou uma história bonita. Aí, dia 19 de setembro, foi o aniversário dele, eu resolvi fazer um churrasco brasileiro pra ele, no meu condomínio. Eu convidei umas 3 amigas, ele não tem amigos lá na Flórida. E ele detesta picanha. Acho que ele é a única pessoa da face da terra que não gosta de picanha. E eu fiz farofa, ele falou que era areia. E tomate também ele não comia. Nossa. Conclusão, foi meio que uma derrota o churrasco, né? Nossa. E todo mundo na piscina ali. No meu condomínio tinha muitos brasileiros. E todo mundo vendo. E de repente, no meio do churrasco, ele falou, Geisa, não se mexa. Don't move. In your birthday. The pool. Aí eu falei assim, agora vai me matar, né? Serial killer. A gente vê muito filme. A gente vê muito filme. E eu de biquíni.
aqui, numa situação, todo mundo lá, churrasco, né? Dia da derrota. Hoje é o dia da derrota, aquela coisa. Esse homem me ajoelha e me pede minha mão em casamento. Aí foi esse anel aqui, o primeiro que ele me deu. Só que ele abaixado, tá de ajoelhado, naquele chão de piscina, coisa. E ele pegava a minha mão e eu dava essa. Falei, não, noivo é aqui. Noivo é aqui. E ele, não, me dá essa mão. Eu falava com a Emília, que é minha amiga, 75 anos. Emília, ele já tá querendo me enforcar no dedo de casado. O cara é doido. Eu falei, não. Aí, Emília, pelo amor de Deus, aqui é tudo no mesmo dedo. Aqui noivado. É tudo na esquerda, na esquerda. Tudo é na esquerda. Você só vai acrescentando o número de alianças de acordo com cada momento que você vive, né? Isso para os tradicionais, né? Como o Brian. Mas noivado e casamento é sempre na esquerda, que é ao lado da mão do coração, né? Então fica tudo aqui. Aí ele pediu. Gente, foi um choque tão grande. Eu queria cavar. Foi pior que o karaokê. Ai, como é que eu penso que eu, depois de ter passado tudo que eu passei, Tatila, que eu vou ter um homem ajoelhado na frente de todo mundo, pedindo minha mão em casamento, num outro país. Depois de ter passado depois de ter passado tanta coisa. E eu tá com vergonha também. De verdade, eu tá com vergonha. Porque eu achava que isso, assim, pra minha idade já era ultrapassado. E não, lá não tem isso. Você não tem, essa coisa pra... Eu já tava me achando velha pra certas coisas. E aí ali começou a nossa história. Então, como eu abri fora meu espaço, aí em outubro também vencia o contrato do meu apartamento. Aí eu falei, eu vou procurar um apartamento menor, que agora não preciso ter um apartamento tão grande. Aí eu falei, Geisa, eu tenho uma casa, você outra casa, que eu não sei o quê, vai lá pra casa, enfim. Acabou que eu decidi ir ficar com ele. E ele sempre me apoiando muito. E foi aquele processo depois de convivência, né? Entendi. Eu só via inglês todo dia. Tinha dia que eu ia pro trabalho e falava, eu não quero voltar porque eu não quero falar inglês, eu não quero falar inglês. Eu não quero falar inglês, eu não quero ouvir filme em inglês, eu não quero ver notícia em inglês, eu não quero. Porque tem uma hora que cansa, porque você quer tanto. Você quer conversar, né? Aquilo fica engasgado, sabe? E você não acha palavras, ou às vezes você quer ter uma conversa mais profunda, e não tem. E nessa fase de adaptação que a gente viveu nessa casa, foi muito bom isso, porque Deus, ele é tão perfeito em todas as coisas, que eu via várias coisas no Brian, do qual eu tinha me enganado muito. Só que eu nunca falei porque eu não sabia falar. Então, quando o tempo passava 2, 3, 4 dias depois, eu falava assim, graças a Deus que eu não falei, porque não é nada disso, eu entendi errado. Você vê como Deus é perfeito. Ele tirou de mim a melhor coisa que eu tenho, que é o meu poder de persuasão da minha fala. Eu não sabia falar, então eu não falava. Então o tempo se encarregou de mostrar o que realmente é verdade e o que realmente importava, e que não era para eu me deixar levar por momentos, que era para eu ter calma, coisa que era difícil eu ter. Paciência, não sei o que era isso, só aprendi agora. Então, assim, o não falar, muita gente fala assim, ai, nossa, porque o não falar para mim também foi muito bom. Porque eu me calei, observei, ouvi mais e observei atitudes que são mais importantes, que é muita coisa que as pessoas falam, né? O que elas demonstram ser, o que elas, né, no dia a dia, eles fazem. E aí, as coisas foram caminhando e ele me perguntando que dia que era o casamento, né? Que ele já tinha pedido a mão. Você tá enrolando ele, Geisa? Tava, né? Tava. Porque eu queria casar com o Brian, tendo minha vida muito bem resolvida. Muitas pessoas podem pensar que foi através do Brian que eu obtive minha documentação. Mas não, eu casei com o Brian, gente, agora, 23 de novembro. Então, eu queria ter tudo muito correto, porque eu quero que ele saiba, quando ele entender mais profundamente isso, que eu escolhi estar com ele, por nada mais. E não criticando outras pessoas que fazem isso por outras coisas. Mas eu, Geisa, escolhi o Brian,
porque ele realmente é um anjo que Deus colocou na minha vida. E eu quero que ele viva perto de mim. Eu nem consigo imaginar minha vida sem ele. É muito difícil. Ele veio pra selar tudo, né? Veio pra dar aquela... a paz que eu necessitava. Sabe? Eu sempre tive que resolver meus BOs, como eu falo, né? Eu sempre fui... sempre tive que resolver sozinha. Não porque eu não tinha ajuda, não, que fique bem claro. É porque eu não pedia. Né? A gente só tem aquilo que a gente pede. Minha mãe sempre falou, eu não posso te ajudar se você não verbalizar aquilo que você precisa. Então, eu nunca pedi. Eu sempre achava que eu era responsável pelos meus atos. E as consequências eu que tinha que arcar com elas. E eu vi que não, que a vida, quando você divide, mas que você tem alguém que te entenda, que não te cobre, que a vida pode ser muito mais leve, muito mais fácil. E que existe, sim, liberdade dentro de um relacionamento. Respeitar o espaço do outro. O Brian, ele respeita quando eu chego e fala assim, olha, agora eu vou pro quarto que eu quero ver a Fazenda, porque eu vejo lá no Big Brother. Eu preciso do meu momento ali, comer, ver meu programa. Gente, ele nem toca na porta, sabe? Ele sabe meu espaço, meu tempo, a hora que é pra... Como ele também, às vezes fala, gente, eu quero assistir minha série tal de zumbi lá dos negócios que eu não gosto. E a gente tem, olha, eu vou na praia andar de bicicleta, não tô afim, eu não vou. Não existe cobrança, não existe respeito demais, uma confiança. Porque somos nós dois. Sim. Lá não tem família, não tem... Nós temos alguns poucos amigos, mas dificilmente não se frequenta a casa. Nos Estados Unidos é muito... Tem uma vez ou outra reúne, mas é muito difícil. Então, assim, são 24 horas. Eu no meu trabalho, Brian, e a gente dentro de casa. Então, aí... Mas o casamento foi uma história... Quando eu resolvi aumentar o Bela, porque eu não estava satisfeita com o tamanho do outro, queria o maior... Veio o furacão, eu estava em obra. Isso daí. Você compartilhou, né, nas redes sociais também. Eu tento compartilhar um pouquinho de tudo que eu vivo lá, até para desmistificar muita coisa e colocar muita gente com o pé no chão, né? Muita gente que eu digo assim, muito jovem. Eu acho que os Estados Unidos é uma oportunidade de vida muito boa. Mas você tem que entender que os Estados Unidos é para todos, mas nem todos são para os Estados Unidos. Você que vai para um país e não se compromete em seguir as leis, as ordens, como tem que ser, falar o inglês. Porque eu escuto muito brasileiro lá assim, se quiser que me entenda. Não gente, é assim, pelo né? amor de Deus, você está num país que está te dando todas as condições de você ter tudo de melhor e que me entenda. Então, assim, eu acho que você tem que ter uma mentalidade e cada um vai com um objetivo mesmo. E a gente tem que respeitar isso. E meu objetivo hoje é crescer o médio, que o spa, o Bela Spa virou Med Spa, né? Entendi. Então ele mudou, porque ele tem vários procedimentos médicos agora, como laser, o botox, harmonização facial no geral. E agora estou construindo mais 2 salas específicas lá dentro e criei mais 2 companhias, que é o Bela Business e o Bela Institute, que é os cursos que eu vou dar no Bela. E o Bela Business é para fazer toda a parte, toda a logística das mulheres que querem fazer cirurgia plástica. Então a gente vai acompanhar desde do pré-cirúrgico, durante a cirurgia e pós-cirúrgico também, dar todo esse suporte para... Porque lá é muito difícil você ter seu marido parar para cuidar de você e você pagar alguém para ficar todo... É uma logística muito difícil. Então, o Bela veio para facilitar a vida dessas mulheres que querem ficar mais... Que bacana, legal. Você vem compartilhando também sua rotina, né, Geisa? Até já fica aí para quem está nos assistindo, que quiser acompanhar Geisa Bernardes, saber um pouquinho sobre o país, né? Você vem compartilhando bastante, né? Já passa aí rede social pra quem tá vendo a gente, do Bela. Geisa Bernardes, minha versão, porque que fique bem claro, tudo que eu coloco lá é o meu olhar, é a minha versão, é o que eu vivo. Então, assim, é como eu vejo. Cada um tem seu olhar pra tudo na vida. Então, eu e o Brian, a gente começou a fazer esse projeto, mas eu vou confessar, Tatila,
é tão cansativo essa coisa de vídeo, televisão, fazer, você tem que... Mas é tão legal até mesmo pra gente que tá aqui, né? Acompanhar, saber, a gente né? já montou um canal de YouTube, mas ainda não estreamos. Já fica aí um projeto pra 2023. A Vicky já tá com tudo preparado, mas eu preciso me organizar, porque ano que vem eu vou pra escola, porque eu quero falar inglês como tem que ser falado. Até porque eu lido com outros profissionais, sim. Então isso às vezes, por mais que eles queiram... Gente, não existe essa coisa de falar assim, americano não quer te entender. Eles são os que mais querem te entender. Eles são... Olha, às vezes existe uma coisa... Eu ouvia muito isso, que é grosseiro, que é se você não fala inglês, não te dá atenção. Não, mas eu acho que é a forma que você aborda também, né? Eu já chego e falo assim, olha... Me perdoa que eu não sei falar inglês direito, mas você me ajuda, isso, aquilo. Então, isso tudo é a forma que você lida. As pessoas têm que entender, tem que tirar essa armadura e essa coisa do... eu tô aqui, eu tô fazendo, se quiser me aceitar. Gente, a vida não é assim, não. A gente tem que ser gentil e solidário. Verdade. Né? E é uma oportunidade, né, de aproveitando a sua experiência que você tá contando aqui hoje pra gente. Tem muita gente que quer e tem esse desejo de ir, mas tem medo. Acha que é muito difícil ou que não vai dar certo. Mas, se a pessoa tiver a oportunidade, vale a pena, não é isso? Eu acho que os Estados Unidos vale a pena, mas você tem que ir com um foco muito certo de que é isso que você quer para sua vida. Né? Eu sempre falo, vá com uma intenção de passar um tempo, conhecer, ver se é isso mesmo, né? Porque é muito trabalho. É muita pressão psicológica, é muita solidão. O ditado de que é onde o filho chora e a mãe não vê é um dos mais corretos que existem. A comunidade brasileira ajuda, mas atrapalha muito também. Eu sofri muito. Eu particularmente, eu posso falar porque eu tenho propriedade para falar isso, porque aconteceu comigo, eu não sei com outras pessoas. Eu fui totalmente derrotada por brasileiros, sabe, nos Estados Unidos. Então, ia não desistir. Se você quer algo, não é na primeira pedra que você encontrar que você vai falar assim, passa pela cabeça, gente. É involuntário, passa. Mas você não pode desistir na primeira pedra, no primeiro muro. Você tem que pular o muro, nadar o rio, remar o barco, Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. E os Estados Unidos, ele te proporciona essa condição de ser uma pessoa melhor, porque você não tem, é filho do ciclano, é neto do beltrano, é cunhada do ciclano, é sobrinho, tia de fulano. Não tem isso. Lá é você, pelo que você é e pela sua essência, pelo que você realmente tem de caráter. E o que é mais importante, você tem a chance de mudar tudo aquilo que você não gostava, tudo aquilo que você fazia, talvez por uma roda viva que a vida vai levando, e você recomeçar. Eu acho que você mudar de país é você renascer, te dar a chance de renascer. Entendi, muito bom, Jesus. Se deixar, a gente vai ficar conversando aqui a tarde inteira. É muito assunto, é muita história. Pode a semana inteira. Tem que fazer uma série de Jason Bernardes. Bom, quero te agradecer pela sua presença aqui, por ter dividido um pouquinho dessa sua história com a gente, né? Quero pra gente encerrar, que você faça assim, não um resumo, né? Mas se você pudesse parar e pensar, acredito que você já tenha feito isso, né? Até retornando agora pra Paraíba, nesse finalzinho de ano. Tudo que você passou, tudo que você viveu, a busca que você foi para os Estados Unidos de se reencontrar, o que passa na sua cabeça, assim, o que fica, né? Muitas pessoas já tinham falado para mim que eu era uma mulher corajosa. Eu nunca pensei, nunca acreditei nisso, nunca acreditei em rótulos. Eu aprendi, nesses 2 anos e 9 meses, a me dar adjetivos. Eu sou corajosa, sim. Eu sou uma mulher forte, sim. E todas as decisões que eu tomei, elas tinham um único intuito. Eu ser feliz. Porque eu precisava muito fazer meus filhos felizes. E eu sendo feliz, eu poderia fazê-los felizes.
Eu nunca pensei em ir pra lá pra dar oportunidade pros meus filhos, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. Não imaginava, né, que ia acontecer. Não, de dar uma oportunidade, seja financeira, de escola, nunca passou isso pela minha cabeça. Eu só queria dar pros meus filhos uma chance de terem uma mãe muito gente boa. Era só isso que eu queria. Porque eu sei que eu errei muito. E a decisão de ficar longe deles foi muito difícil. E hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei. Que Deus é perfeito. E eu hoje sou mais amiga da minha filha do que eu sempre fui minha vida inteira. Mesmo longe, a gente consegue ter uma conexão enorme. Meu filho já é coisa de menino mais fechado, mas a gente consegue. Eu vi, né? Eu tive que ver meu filho virar homem de longe. Eu tive que ver minha filha passar pelos momentos dela de adolescência de longe. Mas nada disso me fez parar. Eu vi que eu sou muito forte. E é por eles que eu quero ser uma pessoa boa. Quero inspirar, eu quero continuar fazendo esses programas, porque eu quero inspirar outras mulheres que não são felizes. Que a gente, a única coisa que a gente tem que ser na vida, Tatila, é ser feliz. Verdade. Só isso, ter paz. Se você tem saúde, é ser feliz. E quero construir minha vida ao lado do meu anjinho, Brian, para que a gente se torne uma grande família, que agora viraram 5, né? Que ele tem 3 filhos, eu tenho 2. Ficou uma família grande. E que a gente espera muito em breve que todos estejamos juntos e que a gente seja feliz. É isso, né? Ser feliz. Ser feliz. Com esse recado, a gente vai encerrando o nosso podcast com a Geisa. Obrigada mais uma vez, Geisa, por ter vindo aqui conversar com a gente, bater esse bate-papo com a gente. Já quero lembrar você que está assistindo a gente para compartilhar esse bate-papo, para poder mandar aí para as pessoas que têm esse desejo também de ir, né, para fora do país, seja para estudar, seja para tentar construir uma vida melhor. Enfim, compartilha esse vídeo. Para você que está conhecendo a gente também, que vai assistir a gente lá dos Estados Unidos ou da Flórida. Isso. Curte aí, manda para os amigos. E a gente fica por aqui com mais esse bate-papo. Gostei muito, Geisa. Obrigada. Seja feliz, Tatiana. Isso daí. Nós, né? Fica esse recado aí pra quem tá nos assistindo, quem tá nos vendo. E a gente volta em breve com mais um podcast aqui do programa Cidade em Foco. Beijo, tchau, tchau. I was walking out one evening late.